Muito bem, é quarta-feira de Grenal, está de volta o Campeonato Gaúcho e a gente de volta com o Bairrista FC, aqui no Grupo Bairrista e na RDC TV. Para falar de Grenal, basicamente de Grenal, mas evidentemente que tem outras informações. Kleber Grabowska, Júnior Maicá, Fabiano Baldasso no programa. Aliás, só um detalhe, hein? Morreu o prefeito de Viamão, prefeito em exercício, acho que ele era um vice-prefeito, e estava no exercício do cargo o prefeito de Viamão por Covid-19. Quer dizer, o vírus não poupa Kleber Grabowska, ninguém. A qualquer momento pode surgir esse tipo de informação. E ontem, inclusive, quando o Maicá chegou a falar no programa a respeito de um filho que morava em Caxias, se não me engano, e foi abraçar o pai, que estava de aniversário, em São José dos Ausentes. Aí ele foi infectado e morreu, a mãe dele foi infectada e morreu, o pai, o aniversariante, infectado e morreu, e mais 2 pessoas da família. Olha, Kleber, como isso realmente é perigoso, hein? São 2 situações trágicas, né? O prefeito de Viamão estava na linha de frente até a semana passada, né? Tomando as providências, né? E diretamente relacionado no combate ao coronavírus, teve um mal-estar, foi internado e o quadro se tornou irreversível, né? Então, o primeiro escalão lá de Viamão tem uma notícia muito triste. E essa história de São José dos Ausentes aí mostra, né, o cuidado que a gente tem. Mesmo a gente acha que estando próximo dos familiares não acontece nada, mas é o trânsito, né, a movimentação, tu tá envolvido, e por isso tá toda hora falando, não faça uma aglomeração. Mas parece que a torcida do Internacional não entendeu, ou tá fora do ar faz muito tempo, tá sem internet, alguma coisa assim. Porque ontem, na saída do ônibus do Internacional, tinha 20, 30 pessoas fazendo um alentaço para a delegação sair sem necessidade nenhuma, né? Bom, e desta forma já estamos entrando no debate sobre o Grenal de hoje à noite. Há tanto tempo a gente não tem esse Grenal, era para ter sido realizado há uns 4 meses mais ou menos, mas agora volta, abrindo, digamos, oficialmente, ou reabrindo o Campeonato Gaúcho. O Baldasso, e essa colocação feita pelo Kleber sobre a manifestação de torcedores do Inter ontem, hein, Baldasso? Olha, o pessoal da Guarda Popular, lamentável, triste, né? Eu sou um cara que sou um ativista pelo retorno do futebol, acho, inclusive, eu continuo achando, na verdade, mesmo com o que aconteceu ontem, que o futebol é uma ferramenta importante, inclusive, para manter as pessoas em casa, porque eu acho que é uma alternativa de entretenimento poderosa para que as pessoas fiquem em casa e tenham mais motivos para ficar em casa assistindo jogos na TV. Mas eu sou obrigado a achar absurdo o que aconteceu ontem, mesmo que a Guarda Popular tenha emitido uma nota dizendo que ela própria, a Guarda Popular do Inter, é contra o retorno do futebol, mas que não poderia deixar o Inter sem um apoio na hora da saída e que designou apenas 10 torcedores com distanciamento social. Não tinha distanciamento social, os torcedores estavam aglomerados em volta do ônibus e foi feio e repercutiu no Brasil inteiro. O Brasil inteiro está reproduzindo essas imagens, depõe contra o retorno do futebol e é efetivamente lamentável. Aí o Inter vai deixar assim? Pois é, cara. O Inter, o que o Inter pode fazer? O que o Inter pode fazer? Porque a Guarda Popular, ela não é propriamente uma torcida organizada do clube, ela nem gosta de se auto-intitular organizada. Ela não está no leque do Internacional, como outras organizadas. E o Inter chegou com distanciamento social em Caxias, todo mundo usando máscara. Eu acho que o que o Inter podia fazer, fez. O Inter conta com a mesma coisa que nós contamos, que é o bom senso das pessoas. Né? Não, Baldasso. O que o Inter tem que fazer é pegar esse episódio de ontem e se manifestar oficialmente pelas redes sociais, por manifestação em veículos de comunicação, através do seu presidente, dizendo o seguinte: olha, o que foi feito ontem, atenção, torcida colorada, o que foi feito ontem é errado. Por favor, não façam isso. Porque o Inter está voltando como um dos elementos fortes nesse retorno, afinal, é o Internacional no Campeonato Gaúcho. Quer dizer, aquilo que o Internacional fala tem repercussão. Evidente que o Inter tem que pedir. Evidente que o Inter tem que se manifestar, Baldasso. E isso enfraquece o Internacional numa negociação, né? Em relação a isso, Benfica, o Internacional, em todas as suas manifestações, de qualquer Baldasso, dirigente, eu tô hoje dizendo... pela manhã... Pode falar, Baldasso. Hoje pela manhã, inclusive, o dirigente do Internacional deu entrevista em todas as rádios de Porto Alegre, condenando a ação e dizendo que não pode acontecer, que o distanciamento social é absolutamente necessário. É que se começar a jogar tudo nas costas do Internacional
Todo mundo faz, o Inter vai ser Baldasso, culpado de... para com a mania de perseguição, tudo nas costas do Internacional, Baldasso. Ocorreu um problema, Baldasso, ocorreu um problema pontual na volta do Campeonato Gaúcho. Tem a ver com o Internacional, evidentemente que tem a ver com o Internacional. O Internacional é grande demais. O Inter, pelo seu presidente, que anda falando bastante nesses últimos tempos, o presidente do Internacional tem que se manifestar oficialmente e usar este exemplo como um exemplo amplamente negativo, para, com a força que tem o Internacional, dizer a todo momento, a partir do seu presidente, que isso não pode ser feito. Então para com esse negócio que qualquer coisa é perseguição ao Internacional, Baldasso. Não é demais isso aí, cara. Não é qualquer coisa perseguição ao Internacional. Se eu não tiver direito de opinião e dizer o que eu acho que é contra o Internacional, eu saio do programa. É uma opção que a gente tem. Tu tens todo dia. Se a minha opinião aqui vai ser condenada sempre que é da minha opinião, eu posso sair do programa. O que eu tô dizendo pra ti, olha a mania da perseguição. Silvio! Vai falar? Tu vai falar, Baldasso? O que eu queria te dizer é o seguinte... Não tem mais nada pra falar. Tu de novo tá colocando a mania da perseguição. Se eu não puder dizer, é evidente que tu pode dizer. Assim como eu posso retrucar a tua opinião. Isso é absolutamente normal. Agora, se a gente vai fazer um programa onde tudo aquilo que tu disser aqui não puder ser refutado, retrucado, aí é demais, cara. Não é, Benfica. Acontece o seguinte, o Internacional... de todas as formas, com tudo que foi possível, nos últimos 4 meses, gastando o que não tinha para gastar, o Internacional se envolveu em toda a proteção possível, necessária e que estava ao alcance do clube. O Internacional não cansou em todas as suas manifestações, desde que ficou definida a volta do futebol, de pedir para as pessoas para elas ficarem em casa. Os dirigentes do Inter, hoje pela manhã, estiveram nos veículos de comunicação reiterando esse tipo de assunto. Só que se o Internacional é condenado por conta de pessoas que não tiveram a consciência que esse não era o momento para ir ao lado do ônibus do clube para fazer manifestação de apoio, o Inter não pode ser culpado disso. O Internacional tem feito tudo que pode fazer, Benfica. Baldasso, eu não condenei o Internacional. O que eu disse é que o Internacional, com a força que tem, com a representatividade que tem que pegar esse episódio, porque as pessoas que têm representatividade, as instituições que têm representatividade, autoridades que têm representatividade, estas devem pegar movimentos pontuais como esse dos torcedores do Internacional para fazer cada vez mais uma manifestação forte. E aqui no Rio Grande do Sul são 2 instituições de futebol com toda essa força, Internacional e Grêmio. O que tu ia dizer, Maiká? Não, Silvio, eu aproveitei aquele ato ali que ninguém queria falar nada e eu acho assim, era um risco, né? Um risco com o retorno do futebol, que as pessoas que não estão ligando para a pandemia fossem enfim, se aglomerar, fazer alguma coisa nesse sentido. Eu só não esperava que fossem torcidas, né? Que por mais que não se digam organizadas, e agora o popular se diz contra a volta do futebol, né? E aí faz isso, não faz muito sentido, né? O futebol gera essas reações irracionais. É literalmente contra o futebol, porque quem faz isso, né? No momento tá todo mundo pedindo para ficar em casa, é contra o futebol, né? Agora, no primeiro momento que rolar um contágio aí, como foi, por exemplo, em Santa Catarina, essas imagens vão ser as primeiras a aparecer. Isso é certo, né? E aí, claro, é um contra-argumento, né? Um argumento ruim para o retorno do futebol, que tantos clubes querem. Cara, a irresponsabilidade de algumas pessoas é para matar. A irresponsabilidade destes torcedores do Internacional que foram para lá ontem, pelo amor de Deus, cara, no momento em que todo mundo fala se é possível ficar em casa, é possível, tem que ficar em casa, e no caso específico de torcida como um todo, torcida organizada, ela tem que ficar em casa, ela não tem nada a fazer ali. Pois a irresponsabilidade faz com que esse tipo de movimento aconteça, cara, colocando todo um trabalho por baixo aí. Aí o contágio aparece mais adiante, né? Não, nós não temos responsabilidade, nós ficamos na distância, esse tipo de coisa. Estava falando, Kleber? Eu gosto muito, e respeitando todos os protocolos de distanciamento social. Então os caras lá, um do lado do outro, um conversando cara a cara com o outro, não tem... É muita cara de pau. A irresponsabilidade de cara de pau. Mas eu quero avançar e quero falar do Grenal. Afinal, a gente tem o Grenal hoje, às 9h30 em Caxias do Sul. Ô, Silvio. O Grêmio... Oi, fala? O Baldasso tá nervoso com o Grenal, né? Claramente. Tá preocupado com o Grenal. Não devia, né? Não devia estar.
Favoritaço. Favoritaço pro Grenal. Eu sempre fico apreensivo com o Grenal. Eu só não tenho medo de Grenal, como alguns têm aí. Mas não devia. Baldasso não devia estar preocupado com o Grenal, favorito, melhor grupo. Não. O treinador tá aí. O treinador tá aí há 6 meses trabalhando. Tá favorito. O Grêmio vai na humilde. Isso é verdade. O Grêmio vai quietinho. Recado hoje um vice-presidente do Grêmio, que tem um sobrenome aí de uma marca de pepino e conserva, não lembro exatamente como é que é o sobrenome dele. Ele deu uma entrevista de manhã dizendo que recebeu informações que o Inter fez treinos proibidos. Se o departamento jurídico do Internacional não agir agora, eu não sei quando que o departamento jurídico do Inter vai agir. Porque se não é passível de uma ação judicial para que prove que o Internacional fez treinos proibidos, eu não sei quando que alguém vai ser acionado por uma coisa parecida. Então, que prove esse dirigente do Grêmio com sobrenome de conserva de pepino, que prove que o Internacional treinou de forma proibida. Mas essa questão já foi levantada a semana passada, né? E a resposta dos dirigentes do Internacional foi dar risada. Mas semana passada era por torcedor de boteco. Hoje foi por um vice-presidente do Grêmio. Mas aí que tá, porque quando a notícia, a pseudo-notícia, porque a gente está tratando isso como se fosse notícia, né? Parece que é jornalismo, na verdade não é jornalismo. Quando isso acontece e ninguém toma uma providência, esse negócio ganha dimensão. Não, eu também acho. Isso eu também acho. Quando não combateu no início, agora tem que correr atrás. Também acho que já na semana passada era para ter acionado judicialmente. Ô, Maiká, o que tu falasse sobre o Inter tá aí treinando, não sei o quê, há 6 meses? Eu achei o Baldasso um pouco nervoso hoje. Ele não devia estar tão nervoso. O Inter é favorito ao Grenal. Ele sabe que é. Aliás, eu vou dizer para vocês, a chegada do Inter ontem em Caxias do Sul, para mim, não sei o que vocês acham, definiu o time e o banco do Internacional. E o banco do Internacional. E acho que o time e o banco do Grêmio, eu quero explorar isso aí com vocês dois em seguida para que o Kleber possa analisar aqui. Mas antes, o Maiká estava falando, o Internacional tá aí treinando, não sei o quê, e o Grêmio não treina. Eu não entendi, não compreendi aquilo ali. O Maiká falou que o Inter treinou mais que o Grêmio, foi isso? Não, eu trouxe a informação. Não sei se o Inter treinou secretamente ou não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que eu peguei as informações que o Baldasso nos trouxe aqui, né, de que diferente do Renato que estava na praia, o treinador do Inter estava aqui toda a pandemia trabalhando, né, que o Inter está melhor preparado, então o Inter é favorito pro Grenal, é só juntar A com B que a gente, né, já consegue entender isso, o Inter é favorito hoje. Eu te confesso que eu até não sei se é exatamente por estas questões, mas também passa por aí, evidentemente. Eu acho, por exemplo, o Internacional favorito para o Grenal. Agora, eu estava brincando. Aquilo que estava acontecendo no final, durante o mês de março, o Inter muito ajustado pelos problemas que os times têm hoje. O Grêmio parece que tem mais problemas, por exemplo, o Lucas Silva está fora, e muito também, Maiká, por esta questão de que o Internacional estava treinando como o Grêmio, só que com um diferencial a favor do Internacional. O técnico estava aqui. E o técnico, nestas condições, ele tem capacidade e a gente já falou sobre isso aqui, de conversar com o seu jogador, de daqui a pouco fazer um encontro com a devida separação entre todo mundo, pelo distanciamento, digamos, para mais ou menos começar a estabelecer o modo como, taticamente, o Internacional vai se movimentar. O Grêmio não teve essa chance, porque o técnico não teve, não quis. O Renato quis a parada no campeonato para ir para o Rio de Janeiro, lá ficou e teria que ficar, até porque é do grupo de risco, mas foi para a praia, 6 vezes para a praia. E foi uma irresponsabilidade total do Renato, também concorda com isso, eu sei. Neste momento, veio 10 dias antes do Clássico. Isso quer dizer que o Grêmio vai perder o Clássico porque o Inter é o favorito? Não, a gente sabe que Grenal não é exatamente assim. E até daqui a pouco o Grêmio pode até surpreender mesmo com o Renato 10 dias aqui. Agora, que houve o erro concreto e que por isso a preparação do Grêmio ficou colocada de forma inferior ao Internacional, mas, cara, não tenho dúvida nenhuma. Eu tava indicando com o Baldasso, né? Óbvio, ninguém quer ser favorito em Grenal, mas eu concordo contigo, Silvio. Eu acho que o Inter vem melhor pro Grenal. Acho que tem um fator aí que traz mais equilíbrio pro Clássico, que é o jogo no Centenário, né? Que não é no Beira-Rio, não é o campo que o Inter está acostumado a jogar, e até o Grêmio também. Não estou nem falando das condições do gramado, acho que aquelas imagens que surgiram lá é mais a coloração da grama por causa da geada do que o estado do gramado, né? Mas ainda assim, claro que é uma desvantagem jogar fora de casa.
Mas eu concordo contigo, eu acho que o Inter é favorito sim pro Grenal, falando de uma maneira bem franca, assim, bem tranquila. Eu obviamente, tava indicando com o Baldasso aqui, brincando com ele, porque ninguém quer ser favorito em Grenal, né? Mas eu concordo contigo, Silvio. Eu acho também que o Inter aproveitou melhor a parada para se preparar. O Grêmio ficou muito nos físicos, né? Nos treinos físicos. O Renato teve aí 10 dias de preparação. O Grêmio tem uma perda aí no meio campo, que é o Lucas Silva. Tem a questão da lateral esquerda, né? Que provavelmente vai com o menino, o Guilherme Guedes. Não tem o Cortez, não tem o Caio Henrique, foi embora. Enfim, parece que o Grêmio vai no 4-2-3-1 mesmo, com Maicon e Matheus Henrique e Jean-Pierre, né? Nesse miolo ali, com o Alisson na direita e o Everton na esquerda. E aí, né, tem um fator que é o seguinte: o Alisson vai ser muito exigido por esse lado, vai trabalhar muito na recomposição. O Everton vai ter que ajudar também, porque a gente lembra como é que estava a questão física do Maicon. Espero que ele esteja melhor, né? Porque vinha sendo substituído seguidamente. Eu acho que consecutivamente ele foi substituído em 5 jogos aí antes da parada. Então é isso, Silvio. Agora, tem uma parte boa nisso também. A gente estava conjecturando aqui ontem, né, sobre o Grêmio jogar com o Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique, ou o Jean-Pierre. E uma parte boa disso é que o Jean-Pierre leva preocupação pro Inter, né? Já não é aquela... Maiká, Oi? o Grêmio tem algum volante no banco de reservas? O Grêmio tem o Darlan. Olha, cara, eu não sei no banco, eu não sei no... Todo mundo, eu não sei no banco, né? Eu não sei no banco. O time do Grêmio com Matheus Henrique e Maicon abrindo o meio campo. Porque não tem o Lucas Silva para cogitar a possibilidade de 3 volantes. Agora, eu não duvido que o Renato não dê um jeito de botar os 3 volantes. Ô Kleber, uma possível ausência do Maicon, se o Grêmio tivesse chegado lá em Caxias do Sul com o Lucas Silva, mas sem o Maicon, seria pior ou melhor para o Grêmio? Ou a falta do Lucas Silva neste momento realmente determina um prejuízo muito grande? Eu acho que o Lucas Silva poderia ser titular e eu acho que tem um desfalque muito grande para o banco. Eu acho que a gente está projetando aí a formação do banco de reservas, tanto do Grêmio pelo Internacional, pela polivalência, né? E eu acho que, de repente, tinha que ser priorizada a qualidade. Todo mundo está percebendo e está, né, comparando com os outros campeonatos que reiniciaram, que existe uma queda de rendimento, os jogadores não conseguem manter o mesmo nível durante os 90 minutos, por isso existem 5 trocas, né? E como o número de pessoas no banco é reduzida, né? Agora só são 6 jogadores no banco de reservas, né? Fizeram alguns ajustes, talvez por isso o Paulo Miranda seja o zagueiro no banco e não o David Braz, porque o Paulo Miranda também joga na lateral, o Darlan pode fazer uma lateral esquerda, né? Eu acho que o Lucas Silva seria um acréscimo de qualidade tanto no time como no banco de reservas, né? O Darlan é um jogador que está procurando ainda seu espaço, mas ele não tem um peso de um Lucas Silva, que talvez tenha sido a melhor contratação do Grêmio na última janela, o cara que está dando uma resposta muito boa e pelo menos até março tinha uma regularidade em alto nível dentro do time do Grêmio, né? E eu acho que é natural essa troca, né, de titularidade entre o Lucas Silva e o Maicon. Acho que era uma coisa que já estava meio em processo e que poderia ser definitiva a partir da volta do Jean-Pierre, Silva. Pois é, olha só, eu já quero voltar com o Grenal com vocês, mas o Edu manda essa informação de que a Silvio decide... Desculpa, era essa informação, Maiká? Era essa informação, só para completar ali a minha adiante, desculpa te interromper. Tem outro cara ali que pode pintar, que eu fui buscar aqui os relacionados do Grêmio, porque tá tudo um mistério, né? Sim. Tem o Tassiano no banco também, o Renato gosta muito de jogador, né? Já vamos trabalhar em cima disso, mas a Turner decide usar o Ministério... Kleber, a Turner decide usar o Ministério Público, deixa eu buscar aqui de novo, para transmitir pela TNT... Medida provisória. Medida provisória, aliás. Decide usar medida provisória para transmitir pelo TNT. O brasileiro, a Rede Globo, vai reagir. E o destino pode ser o mesmo do Campeonato Carioca. Olha o que pode vir por aí. Olha essa medida provisória, quanto desdobramento ainda vai ter, Júnior Maiká. Silvio, lembra que a gente ficou debatendo aqui um tempão nos programas, né? Todas as mudanças que ocorreram, conversamos aqui com advogados também sobre essa questão, e parece que porque vocês lembram que tinha até um negócio chamado, nas transmissões do ano passado, né? Um fator chamado bloqueio de praça, que era basicamente um proibir o outro, né? Nessa questão do mando, a gente teve alguns jogos, não muitos, mas alguns jogos do Brasileirão sem transmissão, né? A Turner é a parceira, é a empresa que comprou os direitos para o esporte interativo, né? Era a dona do esporte interativo antes de encerrá-lo,
Bom, o Inter tá nesse bolo, o Santos, né? Eu não me lembro todos os clubes ao certo. Vou pedir pro pessoal... Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia... Isso, esse contrato é para a TV fechada, né? São contratos diferentes. TV aberta, TV fechada, pay-per-view, internet. Então, esses clubes assinaram com a Turner. A Turner tinha o direito de transmitir os jogos deles, só que agora, com essa questão do MP, abriu tudo. Reabriu todo o jogo, né, Silvio? E a Globo, ela tá usando uma carta, que no Brasileirão seria quase um all-in, que é deixar sem transmissão. Mas eu não sei se a Globo faria o que fez no Carioca, né? Porque no Carioca a Globo não tinha... É um campeonato muito menor, é um valor muito menor. Não sei se a Globo faria isso no Brasileirão. Eu só puxei esse assunto porque o Brasileirão daqui a 15 dias já vai ser realidade pra gente aqui também. Deve começar o Campeonato Brasileiro, começa no dia 8 de agosto. Agora, voltando, como diria Lauro Quadros, a vaca fria. Ô, Baldasso, o Inter chega em Caxias escalado? Eu acho que sim, pela forma como chegou em Caxias e pelos jogadores que foram relacionados para a viagem. Vamos lá, acompanhem comigo. Primeiro que era evidente que o Internacional não levaria laterais além daqueles que vão jogar, porque não ia ter lateral no banco de reservas. Então viajaram só o Saravia e o Moisés. Ou seja, acabou a dúvida na lateral direita. O Rodinei não viajou. Uma dúvida a menos. Joga o Saravia. O Fux e o Galhardo não viajaram também. Tinha dúvida se jogaria ou não. Estão fora. Então, no lugar do Fux é uma obviedade, o Moledo. E no lugar do Galhardo tem uma dúvida, mas eu acho que talvez seja menos dúvida do que a gente imagina. E eu vou dizer por quê. Como é que está o banco de reservas do Inter? Viajou o menino Zé Gabriel para ser zagueiro reserva, porque ele também é volante, tá? Não viajou o Nonato. O Cudê preferiu o Praxedes. Então o banco do Inter vai ser Danilo, Zé Gabriel, Lindoso, Praxedes, Patrick e aí, para mim, termina a dúvida, Benfica. E eu vou te dizer por quê. A dúvida no ataque é da Alessandro ou Potker. Eu duvido que o Cudê começaria um Grenal sem ter um atacante no banco de reservas para mudar o jogo para mais ofensivo durante a partida. Se ele não levou outro atacante além do Potker, é porque o Potker é banco e o D'Alessandro vai começar o jogo. Tens razão e dá até para desdobrar. Mais do que isso, o que estava acontecendo? Galhardo ou D'Alessandro vinha sendo a disputa como segundo atacante do Internacional. Aí o Galhardo não joga, aí ele vai num atacante, o Fernando Carvalho falou sobre isso, que recém está voltando e parece que está treinando bem, para deixar o D'Alessandro, não faria isso com o D'Alessandro. O D'Alessandro vai começar o Clássico Grenal, a menos que o técnico do Internacional surpreenda de uma maneira completamente inesperada. Mas, de qualquer maneira, muda a característica do time. Eu cogitei o Potker porque o Potker é mais Galhardo do que o D'Alessandro. Isso. Eu tinha feito essa cogitação, mas realmente parece que ele vai com o D'Alessandro. Bom, eu quero ouvir o Kleber, mas tem um outro detalhe que o Baldasso está chamando a atenção agora, Kleber, que eu não tinha me dado, porque eu não tinha prestado atenção, porque saiu ontem essa relação. O Nonato não foi? O Nonato, que estava num momento de recuperação muito forte no Internacional, foi o Lindoso? Lindoso ou Nonato? Como um substituto para aquela posição onde está jogando o Edenilson. Lindoso ou Nonato? Nonato ou Lindoso? Evidente que é o Nonato. Ou tem alguma coisa a mais para o Nonato não ter ido, Kleber? Não sei se o Kleber nessa questão da testagem, né? Ficou a dúvida a respeito do Rodinei e do Nonato, que são os dois jogadores do Internacional que não fizeram parte da delegação na viagem a Caxias. Chama muito a atenção Kleber, do Nonato. E essa alguma coisa a mais que eu concordo, daqui a pouco treinou muito mal. Pode ser isso também? Não, e tem outra coisa, o Praxedes, né, dentro dessa história de versatilidade, de polivalência, talvez tenha sido uma opção do Cudê em relação ao Nonato, mas me chama a atenção, o potencial que tem o Nonato, o tanto que ele evoluiu lá naquelas rodadas de março, né, um jogador que estava em ascensão, disse, finalmente o Nonato está entendendo a maneira de jogar do Cudê, né, ele ficar fora do banco de reserva, sendo que o Internacional tem o Zé Miguel e o Rodrigo Lindoso, né, só que o Zé Gabriel, olha, Zé Gabriel vai ser o zagueiro o reserva da zaga do Internacional. Eu estava observando, o Internacional fez uma mudança na lista de inscritos do Gauchão, né, e o Internacional não tem muita alternativa para o ataque, não. Com a saída do Gustavo, o Internacional não fez uma reposição, né, o Yuri Alberto, que está encaminhado para ser o substituto
do Gustavo só chega em agosto. Então o Internacional, além dos relacionados, tem o Peglo e tem o Sarrafiore para o ataque. Então o William Potker é praticamente o que sobrou em opção de cara para entrar no Grenal. Silvio, a gente estava falando antes, até o Júnior estava falando que o Cudê está muito mais tempo em Porto Alegre e que o Renato demorou, ficou no Rio de Janeiro. O Cudê, nessa lista atualizada do Internacional, inscreveu o garoto Léo Borges, lateral esquerdo, né? Então eu estava falando, o Cudê deve ter visto alguma coisa nesse guri, porque ele... E tirou o Natanael. Tirou o Eric e tirou o Natanael. Então, esse aí é um ganho da convivência desde o começo do Cudê nesse retorno do futebol. E o Renato, será que ele não poderia, né, ter aproveitado esse tempo para conversar com o Guilherme Guedes? Olha o que aconteceu. O Guilherme Guedes foi puxado para o grupo de cima, era um jogador que, quando jogava no grupo de transição, né, e o Renato vai dar emergência ter que usar um cara, né? Poderia ter trabalhado melhor, até mesmo o psicológico do jogador. Eu quero transferir isso aí imediatamente para o Júnior Maicá, mas depois eu quero voltar para o Baldasso, porque fica a dúvida para mim, por que o Nonato não foi, ou se realmente há justiça em que não vá o Nonato e vá o Lindoso para ficar no banco de reservas. Mas essa questão, Maicá, colocada pelo Kleber aí, em relação ao Grêmio. Silvio, bom, a questão do Nonato ali, só para voltar um pouquinho, pode ser um dos jogadores, pode ser a questão do Covid também, né? A gente não pode descartar isso também, os clubes não informam, né? Os clubes estão meio... Tem um no Inter tá afastado por Covid, né? Os clubes estão meio Coreia do Norte aí, meio China, né? Informações fechadas, não formam ninguém, e falo dos dois, não tô falando só do Inter, não. Agora, a questão do Grêmio, Silvio, tu sabe, a opinião que tu deste antes é a minha também. Eu acho que, assim, eu entendi completamente o movimento do Grêmio em liberar o Renato para ficar em casa, né? Um grupo de risco. Ele fez as 2 cirurgias cardíacas, né, no passado. Só que no momento em que ele vai para a praia jogar futebol e se põe na linha de frente, ele dá demonstrações claras de que está apto a trabalhar. Então, que viesse para cá, né? Que viesse para cá trabalhar, dar treino, enfim... entendo que talvez legalmente o Grêmio possa ter se precavido nessa questão, inclusive de não poder chamá-lo, né, para retornar a Porto Alegre. Mas sim, o Grêmio tem essa defasagem, tem esse problema para o Grenal, porque é uma vantagem, sim, o técnico estar aqui conversando diariamente com os jogadores, orientando, mesmo que os treinos não pudessem ser efetuados, né? Tem muita coisa que tu pode fazer nos bastidores, né? Desde conversar com o jogador jovem, observar jogos, né? Orientar nos treinos, orientar os jogadores, enfim, a gente sabe disso. E eu acho que o Renato errou muito nessa pandemia. O Renato foi um dos primeiros a levantar a voz, né, naquele jogo lá contra o São Luís na Arena, e em pouco tempo depois ele foi lá e se contradisse, né? Então, assim, era a imagem do Grêmio que estava sendo exposta ali, né, de uma maneira errada. O futebol retorna, talvez num momento precipitado, a gente sabe que é um momento muito difícil aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente tem que falar dentro de campo, tem que falar, agora tem que jogar, né? Agora tem um Grenal marcado, tem que ganhar, tem que jogar para ganhar. E eu acho que o Grêmio, o Renato, principalmente o Renato, mais o Renato do que o Grêmio, do que os jogadores que estavam trabalhando aqui, falhou nessa preparação. Vamos torcer para que não faça falta hoje, né? Que o Grêmio volte a jogar. Porque, assim, eu quero lembrar o torcedor gremista que não é terra arrasada, enfim, mas o Grêmio vinha num começo de ano complicado. Complicado eu exagerei, mas num começo de ano oscilante, né, Silvio? Perdeu a final de turno pro Caxias, jogando muito mal. O Grenal da Libertadores, o Grêmio não foi bem, que foi o grande jogo, né? O jogo contra o América de Cali venceu fora de casa, jogando razoavelmente, era melhor, um time melhor, e foi lá e fez o resultado. Mas, assim, o futebol, em relação ao que o Grêmio vinha demonstrando, já no segundo semestre do ano passado, de 2019, o Grêmio já começou a mostrar algumas coisas que começaram a preocupar o torcedor que está mais ligado. Já não é mais o mesmo Grêmio. Tem jogadores que a idade está pegando, né? O caso do Maicon, teve a lesão do Jean-Pierre, reposições erradas. O centroavante do Grêmio é o Diego Souza esse ano, né? A grande contratação do Grêmio esse ano foi Diego Souza e Thiago Neves. Eu não acho suficiente para um time que quer ganhar a Libertadores. Pois é. Agora, Baldasso, Nonato fora com o Lindoso na delegação. Como é que tu explica isso? Um pouco mais de Mas tu sabe que eu não acho que seja esse o confronto. Eu acho que o que me surpreendeu aí, porque eu acho que o Lindoso iria de qualquer maneira.
Só que eu achei que o Nonato estaria no banco e o Praxedes não estaria no banco. Porque eu acho que conflita o Nonato com o Praxedes. O que eu me surpreendi é que me parece que, neste momento, hierarquicamente, o Kudê considera o Praxedes mais opção do que o Nonato. E surpreende porque nós comentamos aqui 40 vezes durante esses 4 meses que o Nonato terminou muito bem antes da pandemia. Mas eu, pessoalmente, acho que a dúvida seria o Zé Gabriel ou o Lindoso, mantendo o Nonato, independente do Praxedes. Porque o Zé Gabriel pode fazer o meio também, né? Pode fazer também, o Zé Gabriel é zaga nesse banco, né? Sim, ele é zaga. Mas ele pode fazer a primeira volância. E tem o Jussa também, né? Tem o Jussa também que entrou já tá relacionado. E ele tá mas esse não foi. Não viajou. Não viajou. Ele tá listado como zagueiro, né? Como defensor. Ele pode fazer essa. Eu acho que ele vai fazer a do Musto. Mas né? Mas olha só. O Zé Gabriel está listado como zagueiro, mas como alternativa. Então, nesse caso, o Rodrigo Lindoso, que também é volante como o Zé Gabriel, poderia ser listado como alternativa, inclusive para a zaga. Para mim aí... E nesse caso, o Nonato estaria. Aí é que tá. Eu não levaria o Lindoso, não deixaria o Lindoso no banco de reservas e colocaria o Nonato. Eu concordo contigo. Mas eu não sei se o conflito do Kudê foi esse. Talvez o conflito do Kudê tenha sido Praxedes e Nonato. Mas tu tem razão. Mas o Zé Gabriel... O que tu precisa do Lindoso? O Lindoso é o reserva ou do Musto ou do Edenilson. O Zé Gabriel pode fazer isso. Pode fazer qualquer uma das duas. Mas o Nonato não pode ser o jogador que testou positivo? Não é. Não é porque o jogador que deu o teste positivo ontem nem banco pegaria no jogo. Então, é o terceiro reserva. Então a opção e nem mesmo. O Rodinei. O Rodinei foi opção técnica também. Sim. O Clebinho pode me ajudar aqui, mas o Zé Gabriel fez alguma coisa assim na copinha, né? Fez essa função aí de... Não, o Zé Gabriel jogou o Gauchão, Maicon. Acho que o também, São José, mas ano passado, né? O jogo contra acho que o São José, o Zé Gabriel estava nessa função. Isso aí. Mas na copinha... Eu falo da copinha, da Copa Silverard do ano passado, porque a gente fez muitos jogos aqui, né? E o Kleber foi o nosso comentarista na maioria deles. E me veio o jogo contra o São José na Copa também, na Copinha lá em Alvorada, né? E do Gauchão não lembrava também, mas o Zé Gabriel fez alguma coisa, ele faz essa função também, né? Ele é originalmente volante, mas o Kudê entendeu ele como zagueiro. O Kudê entendeu ele como zagueiro desde o começo do ano. A minha preocupação... Se eu não estou enganado, Fabiano, tem aquele jogo até que foi emblemático nessa discussão aí do Nonato perder espaço, que é Internacional em Novo Hamburgo, um sábado à tarde, no começo do Gauchão, que o Nonato sai no intervalo. E aí, quando acho que o Kudê coloca o Pedro Henrique, que é o outro zagueiro, né? Ou um outro zagueiro, ainda não me lembro, mas botou mais um zagueiro e manteve o Zé Gabriel na equipe e tirou o Nonato, porque o Nonato não estava rendendo, e ele colocou o Zé Gabriel nessa função aí de zagueiro. Na sequência, o Nonato começou a render muito. E jogou muito na função do Edenilson, marcando 2 gols contra o São José. Aí é que tá. Só pra gente contextualizar o processo. Quando chegou no Internacional, a tão falada primeira função do meio à frente do Musto, porque o Musto joga mais atrás, quando chegou no Internacional, o Kudê idealizou o Nonato. E o Kudê começou o ano com o Nonato, e o Nonato não deu resposta. Aí ele coloca o Lindoso, que também não deu resposta até chegar no Edenilson. Mas o Nonato foi estabelecendo uma recuperação técnica no decorrer dos jogos, com o time alternativo, até ele terminar a participação antes da parada da pandemia, com 2 grandes jogos. Ali a gente imaginou que ele tivesse plenamente recuperado tecnicamente. Não sei. Por isso que chama mais atenção nessa ida da dupla Grenal para Caxias, já vislumbrando o Grenal, já preparando para o Grenal de hoje à noite, é mais o Internacional, em termos de lista, que me chama a atenção. O Rodinei, no último Grenal, jogou muito. E tá fora, mas é até possível compreender. Ele não levou lateral reserva, até porque os bancos só podem ter 5 ou 6 jogadores, né? Não pode ter aquele negócio de infinidade de jogadores. Então tem que fazer realmente uma seleção muito criteriosa. E ele definiu, não vou levar lateral reserva. Só que aí, ao invés de levar o Rodinei, ele deixa aqui o jogador que foi um dos principais do Internacional no último Grenal. Assim como ele deixa aqui o Nonato, que estava em franca recuperação, jogando muito bem nas últimas partidas, nesta função do Edenilson.
Vamos pensar em polivalências, na medida em que tem essa limitação. Só para lembrar para as pessoas, pode fazer 5 substituições. 5 substituições. Porém, só 6 jogadores do banco de reservas. Então, pensando em polivalências, por que ele não levou lateral? Imagino eu, além dos titulares. O Edenilson é um cara que pode fazer a lateral direita, caso ele tiver necessidade. O Patrick, que está no banco, pode fazer a lateral esquerda. Aliás, o Patrick, eu nunca tive dúvida que ele estaria no banco, porque o Patrick pode fazer 3 ou 4 funções do time. O Zé Gabriel é levado para fazer zaga ou também primeira função de meio campo. Eu acho que diante dessas polivalências está bem formado o grupo. A minha única coisa que eu faria diferente aí, eu não colocaria o Lindoso e eu colocaria o Nonato no banco de reservas. E Kleber, fala um pouco mais. Isso aí é uma coisa que me chama a atenção. O Edenilson, teoricamente, seria o substituto para a lateral direita. Eu não tiraria o Edenilson dali. Eu acho que o Edenilson está rendendo muito mais. Eu acho que mexer no Edenilson nessa função para uma eventualidade de colocar na lateral direita é tirar o equilíbrio do meio campo do Internacional, a dinâmica, a rotatividade. O Edenilson, para mim, é o jogador que melhor entendeu e o primeiro a entender como é que o Kudê gostaria que o Internacional se movimentasse. Eu acho que o Edenilson é o protagonista desse esquema do Kudê no Internacional. Por isso, eu acho que o Nonato tinha que estar no banco, né, na eventualidade do Edenilson sair dali. Acho que o Nonato talvez possa ser esse jogador que dê a resposta parecida com o que o Edenilson dá nessa função central na linha de 3. Mas o mais óbvio para mim era ter um lateral direito para não correr o risco de mexer na posição do Edenilson. Acho que esse ajuste no banco aí para mim ficou devendo no Internacional. Maiká, para ti o Grêmio está definido? Só para dar um pitaquinho nessa do Inter, se a gente for levar em consideração essa multifuncionalidade aí dos jogadores, o Lindoso sobe porque faz as duas, né? Não tão bem quanto, mas pode fazer a do Edenilson se precisar no meio e a do Musto atrás, né? Acho que o Nonato não faria essa do Musto. Talvez seja aí a resposta. Mas o Zé Gabriel também faz isso. Ah, é verdade, Zé Gabriel, né? É verdade. Mas é que assim, o Inter tá sem zagueiro, né, Baldasso? Tá sem o Fux. Sim. Então, eu acho que ele considera o Zé Gabriel mais pro lugar pra se acontecer alguma coisa com algum dos zagueiros do que para essa função de meio. Isso sim. Sobre o Grêmio, Silvio, eu acho que está definido. Eu acho que vai de Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e o Guilherme Guedes, o Matheus Henrique, Maicon, o Jean-Pierre centralizado, o Alisson pela direita, o Everton pela esquerda e o Diego Souza. Eu acho que é isso aí. Eu acho assim que vai ser um Grêmio que vai querer ficar muito com a bola, né? Que vai tentar retomar aquele estilo de jogo que tinha, de dar o ritmo da partida, assim como o Fernando, eu concordo que eu acho que o que o Fernando disse ontem, que o Grêmio vai tentar tirar a velocidade do jogo, porque o jogo do Inter é de intensidade, é de mordida, né? Esses dois jogadores são muito bons na transição, com características diferentes, que são o Maicon e o Matheus Henrique. O Jean-Pierre ajuda nessa função, né, em distribuir o jogo, em abrir e clarear o jogo. O Centenário é um campo amplo, assim, né? Eu sei que todos os gramados têm as mesmas dimensões, mas a gente olha assim, é diferente, né? Tem campos assim que parecem ser mais compactos, não sei explicar muito bem. E o Centenário parece tem essa função, assim, tem essa característica. E o Diego Souza lá na frente, né? Fazendo pivô, assim. Acho que o Renato vai tentar achar aquele futebol que o Grêmio jogou, principalmente no primeiro tempo, do primeiro Grenal do ano, né? O Grenal do primeiro turno no Beira-Rio, a semifinal, que o Grêmio acabou vencendo por 1-0. Aquele primeiro tempo o Grêmio foi muito bem. O Inter se viu... Não achou o Grêmio naquele primeiro tempo, né? O Grêmio fez um belo gol, uma jogada muito trabalhada pela direita, que termina lá na esquerda com o Cebolinha, mas estava impedido. Acho que teve um outro gol impedido também, se não me engano. Mas, assim, é um jogo onde os dois times estão há 4 meses parados, né? A gente sabe que um jogador que às vezes machuca o joelho e fica um tempo parado assim, mas um grupo inteiro, um plantel inteiro ficar 4 meses sem jogar é raro, não me lembro de acontecer isso no futebol. Deve ter toda uma questão física que vai pegar. Acho que o segundo tempo deve ser um jogo... Acho que o primeiro tempo vai ser de muita intensidade, o segundo já um pouco mais amorcegado, porque, né, vai começar a pesar esse tempo parado aí sem jogar. E o Grêmio tentando encontrar um futebol que ele não mostrou esse ano.
né? E se vai jogar no 4-2-3-1, vai precisar muito do Alisson e do Everton, né? Ajudando nas laterais. O Saravia pela direita é um acréscimo importante para o Inter, é um jogador, na minha opinião, muito, muito, muito melhor, muito mais intenso, com rodagem na Europa, com experiência europeia, né? Que o jogador que adquire essa cultura tática na Europa sabe que ele volta diferenciado. A gente está vendo aí Rafinha e Felipe Luiz dando aula, né, nas laterais do Flamengo. Enfim, é um Inter diferente, é um Grêmio voltando às atividades, então eu estou apreensivo. Assim, acho que o primeiro tempo pode ser decisivo na partida. Apreensivo, em outras palavras, quer dizer cagado. Não é assim, eu quero ver como é que o Grêmio vai se sair, Silvio. Não é nem a questão de estar com medo do Grenal, não é isso. É claro que o Grenal gera apreensão no torcedor, né? Ninguém gosta de perder Grenal. Eu só tô curioso para ver como é que o Grêmio vai se sair, assim. Eu tô te provocando, claro. Eu tô te provocando porque eu quero brigar contigo. Por quê? Mas eu não consigo, tu é diferente do Baldasso. O Baldasso é mais fácil o cara chegar na briga. O caminho é muito melhor. É que o Baldasso pode sair do programa, o Júnior não pode, ele é dono. Perfeito. E sabe que quando o Baldasso ameaçou sair do programa, o Kleber, eu digo, tomara que saia, vai dar certo. Ele ficou. E o homem ficou. Se arrependeu. Bairrista FC, Grupo Bairrista e RDC TV. Eu acho que esse é um Grenal de recomeço, né? A gente não vai ter o Internacional naquela vibração, naquela velocidade que estava encaixando lá em março. Eu acho que é um Grenal nivelado, acho que o Grêmio ganha muito com a volta do Jean-Pierre, um jogador que pensa o jogo. E eu acho que é um Grenal que vai ser decidido no primeiro tempo. A tendência é que caia de produção, caia de ritmo, intensidade e até de qualidade, à medida que tu vai ter que colocar 5 jogadores no banco para tentar suportar, segurar e recuperar fôlego. Então, quem largar melhor, quem se encaixar melhor no jogo dos primeiros 45 minutos tem grande vantagem para fechar esse Grenal com vitória, né? Eu estava observando fotos e imagens da Montanha dos Vinhedos e do Estádio do Caxias, que foram castigados com a geada da semana passada, e até foi um dos motivos da pedida do Internacional de trocar o jogo do Centenário para Novo Hamburgo. E ontem eu estava vendo fotos do treino do Esportivo. A grama não está verdinha, não. A grama está castigada. Mesmo que o sol tenha aparecido aí, pelo menos em Bento Gonçalves, que é pertinho de Caxias e que sofreu com o mesmo tipo de intempérie na semana passada, o gramado ficou castigado. A gente talvez hoje à noite vai ter uma noção mais perto de como ficou o gramado do Centenário. E tem um fato novo no Gauchão, né? De ontem para hoje, né? Ontem mesmo à tarde, Farroupilha saiu do mapa, recuou, vetou o jogo lá. E tem uma notícia nova, eu tô achando que o Gauchão ele vai ter essa rodada e não vai ter mais, hein? Vai faltar 7. Por enquanto tem Caxias, tem Bento Gonçalves, tem agora Lajeado para mais 2 jogos, o Aimoré só cedia, o São Leopoldo só cedia jogos em que o Aimoré for mandante, Caxias está saindo do mapa depois da rodada de hoje, só vai sediar jogos da dupla Caju, vai ficar difícil concluir esse campeonato. Acho que está na hora da federação rever essa posição e botar jogo em Erechim e Ijuí, que são cidades que foram descartadas pela questão de deslocamento, né? Por exemplo, amanhã o São Luís vai jogar em Bento, São Luís sai de Juí, o São José sai de Porto Alegre, são os 2 times que se deslocam. Essa questão aí de evitar deslocamentos no fim não está funcionando. O protocolo original foi para o espaço já. É que ontem saiu a listagem dos novos casos de coronavírus e imagino que pela primeira vez Caxias teve um número maior que Porto Alegre. Caxias teve 200 novos casos registrados ontem. Talvez tenha chamado a atenção do poder público. E realmente a imprensa caxiense está dizendo que amanhã já vem a normativa de que só a dupla Caju pode jogar lá e o Inter não vai poder mais jogar lá. Então o Inter vai ter que procurar uma outra sede para os seus jogos posteriores aí. Vamos ver. O Kleber, as sedes naturais pensadas, elas estão se esgotando. E o Kleber tem razão. É hora de se pensar em sedes alternativas. E tem um outro elemento, né? A gente não sabe daqueles levantamentos de toda a sexta-feira feitos pelo governo do estado, como é que vai ser nessa sexta, né? É na quinta? É quinta agora, Silvio. Agora é quinta-feira e tem até segunda-feira para então deu para contestar, daqui a pouco deu um prazo maior. Então a gente não sabe o tipo de levantamento de informação que vem amanhã. A gente não sabe como vai ser o final de semana. Se Caxias teve de ontem para cá um número forte, recorde de pessoas infectadas, isso aí, e até em função de que a gente está exatamente nesse período aí de inverno, a despeito do calor, mas isso aí é uma tendência Baldasso, de aumentar
em qualquer destas sedes aí. Quer dizer, a gente pode ter um campeonato reiniciado agora sem saber se ele vai continuar. A última troca de bandeiras ela foi positiva, mesmo com um momento de apreensão. O Rio Grande do Sul estava com o mapa todo vermelho praticamente. A última mudança de bandeiras no início dessa semana, ela alaranjou bem mais o mapa do Rio Grande do Sul. Mas realmente, vamos ver o final de semana. Nós estamos no pior momento. O presidente Marcelo Medeiros deu uma entrevista dizendo que ele recebeu uma ligação lá no começo, da parada do presidente da CBF, do Caboclo. E o Caboclo perguntou para ele como é que está a coisa no Rio Grande do Sul. E aí, na época, o presidente do Inter tinha expectativa que iria se retomar o futebol em final de maio. Lembra? Não, final de junho ia retomar o futebol. E o presidente Caboclo falou, olha, deixa eu te dizer uma coisa, esquece isso. Eu converso muito com o Mandetta, que era então o ministro da Saúde, e o Mandetta me informou que o Rio Grande do Sul vai estar no seu pior momento, vai chegar ao seu ápice na segunda quinzena de julho. E a partir dali, entra no que se chama do platô e começa a redução em seguida. Então, vamos ver, né? Nós estamos no pior momento. E agora que a coisa pode não acontecer. Eu estou lembrando quando a gente ainda estava fazendo o programa no estúdio, né? Lá pelo dia 15 de março, mais ou menos. E aí a gente imaginava que em um mês, que em abril, fim de abril, de alguma forma tudo estaria normalizado. 4 meses, Kleber, se passaram. 4 meses e nada, e a gente ainda não tem noção do que vem pela frente. Quando a federação lançou o protocolo e previa lá para 19 de julho a volta do Gauchão, né? Pô, era tempo suficiente, né? E a gente estava com números tranquilos, estava elogiando o desempenho de Porto Alegre, o desempenho do Rio Grande do Sul, controle, o esquema de bandeiras era até referência para outros países, para outros estados, né? As coisas iam sob controle, está tudo prudente, e está sendo muito bem resolvida a questão pela federação. Vamos com calma que lá em julho está tudo resolvido. Só que de maio, quando o protocolo foi colocado para agora, as coisas evoluíram, né? A gente está vendo aí, a cada semana a situação fica mais dramática, né? A gente está num gargalo muito perigoso, e é nessa situação que o Gauchão começa, né? E eu não sei se continua. Vocês recebem aí, volta e meia, a todo momento, a imagem do Júnior B aí, que é o diretor do programa? Eu recebo, né? Eu gostaria de não receber, mas recebo. Pois é um troço, às vezes eu estou vendo aqui, por exemplo, que eu uso o computador e tem uma imagem maior aqui, e entra o Júnior B a todo momento. Eu não sei o que é isso, o que isso representa aí para vocês, o diretor aí do programa? Não, é só internamente, Silvio, é só internamente. Eu sei, Maicá. Graças a Deus. Sacanagem. Maicá, como diz o Pedro Ernesto, fora da sacanagem não tem salvação. Aliás, o Pedro falando em sacanagem, dá para colocar como sacanagem o vandalismo que a torcida do Palmeiras fez na Arena Itaquera? O que houve? Eu não vi. A torcida invadiu o estádio do Corinthians, pichou as goleiras escrevendo Cássio Frangueiro, ou Cássio Frango, né? E pichou um 8-0 no gramado, né? Fez uma invasão durante a madrugada. Primeiro que é vandalismo, né? Isso até eu acho que pode, pelo Código de Lei aí, pode ser colocado como crime daqui a pouco. Alguém pode ser responsabilizado por isso. Mas o torcedor está assim, né? Ele tá na rua, cara. Esse é realmente um grande problema que o futebol retomado agora vai ter como consequência, ainda que diretamente ele não seja o responsável por isso. Mas a gente, infelizmente, vai ter muito isso. E tem um clássico, não tem um clássico? É hoje, né? Hoje, Corinthians e Palmeiras, né? Cara, é muito louco. Aliás, temos mais jogos hoje, Silvio, né? Às 3 da tarde a gente já tem Ipiranga Esportivo, né? Em Lajeado, na Arena Alve Azul. 3 da tarde hoje, o retorno do Gauchão. 9h30 o Grenal, né? E aí amanhã nós temos o Caju, 11 da manhã, no Alfredo Jaconi. Às 3 da tarde, Novo Hamburgo e Aimoré, o clássico do Vale. E o São Luís e o São José em Bento. Amanhã, 19 horas, e aí fica em definição para o Brapel. Mandei uma mensagem para ti aí, viu, Kleber, no grupo aí. Depois tu dá uma olhada aí, teu celular. Deixa eu ver aqui.
Sacanagem também. Eu não sei se o Baldasso está vendo, mas o Maicá está vendo a foto. Não, estou vendo. A foto que eu mandei no destaque. Nós 4 num quadrinho bem pequenininho lá em cima, no meu computador. E uma imagem interminável do diretor aqui embaixo. Eu acho que eu estou ficando louco. Mas enquanto eu não fico louco, Kleber, diz pro Maicá aí que camiseta é essa que tu tem aí no teu varal. Essa aqui é do vovô, do Esporte Clube Rio Grande, né? Que domingo a gente festejou aí o dia do futebol, né? E o Esporte Clube Rio Grande é o mais antigo, mesmo que a Ponte Preta se diga o time mais antigo do futebol brasileiro. Não, tá com o vovô Esporte Clube Rio Grande, essa marca aí. A Ponte Preta é um time que tem uma maldição, né? Ela rouba do Rio Grande, essa história de ser o clube mais antigo do Brasil, mas acho que tem uma maldição porque nunca ganhou um título, né? Imagina tu ter 100 e poucos anos e nunca levantar uma taça, é uma gloriosa honra, né? Olha só, nesse final de programa, se eu tivesse a chance, eu ia medir os batimentos cardíacos de Fabiano Baldasso e de Júnior Maicá. Nós já fizemos isso uma vez e foi um dos maiores memes da história do futebol gaúcho, quando o médico estava nos acompanhando e chegou à conclusão que o pico de batimentos cardíacos do Cacalo foi quando apareceu a imagem do D'Alessandro aquecendo para entrar em campo. Esse é um dos maiores memes da história da internet gaúcha. Mas eu queria fazer isso porque eu acho que vocês estão com muito medo do Grenal. Os dois, viu, Maicá? Olha, Silvio, medo é uma palavra muito forte, mas apreensivo, né? Apreensivo sim, porque eu acho... Se bem que também, Silvio, vou te dizer, o clima para futebol também tá muito estranho. Isso a gente tá aqui, razão. A gente está aqui falando do futebol, mas eu vou te dizer, é um momento muito difícil, né? Muito, muito complicado na nossa sociedade. Mas aí, né, tá marcado o jogo, vamos falar do jogo, vamos tratar ele com a grandeza que ele tem. Na minha opinião, é o... Benfica. Junto com o Boca River, é um dos maiores clássicos da América do Sul. Vamos lá. Tu sabe, Benfica, que a responsabilidade ela tá toda em cima do Inter, né? Por tudo que se falou, pelo Grêmio não ter tido treinador nos últimos tempos, pela praia, pelo futevôlei, pela melhor preparação, por estar jogando o melhor futebol antes da parada, por ter sido muito melhor no último Grenal. A responsabilidade ela veio muito para cima do Internacional. Talvez por isso eu esteja nervoso. Pode ser. Aliás, o Grêmio está fazendo muito bem, Kleber, esse trabalho, né? Que o Grêmio está alimentando esse negócio, que o Internacional já treinou irregularmente nesse período, esse tipo de coisa. Tanto que houve a manifestação do diretor do Grêmio, ainda hoje pela manhã. Mas também é uma vacina para uma possibilidade de uma derrota aí, Kleber. E se o Internacional ganhar, vai ter o asterisco, mas o Internacional treinou, né? Eu acho que o Internacional errou em não levar adiante essa questão. Ganhou um volume, ganhou uma dimensão maior, porque chegou na direção do Grêmio. Mesmo que não tenha sido o presidente, né? Mas eu acho que é um representante, é um dirigente do Grêmio que foi para os microfones e levou adiante essa acusação. Acho que o Internacional já não poderia ter baixado, ter deixado passar quando surgiu essa informação através das redes sociais aí. Eu acho que o Internacional demorou. E agora fica essa questão. Aí mesmo que o Internacional consiga vencer, né, vai ficar, mas o Internacional estava treinando. Ou então o Internacional tem que vencer sem utilizar o Potker, né? Porque o Potker é o grande elemento envolvido nessa disputa, né? Como é que o cara ganha espaço no time, agrada o treinador se não era permitido fazer treinos coletivos? E foi isso que o Odenis falou, né? Diz que o Potker deve ter impressionado na corrida. Conclusão. E foi! Hã? E foi na corrida, as pessoas não entendem o seguinte. E outra coisa, tu sabia que dava para fazer treino tático? As pessoas fazem uma confusão que eu não consigo entender. Tu pode fazer treino tático com distanciamento social, tu pode ver como é que está o movimento do jogador. E outra coisa, mesmo nos treinos físicos, o Potker é um jogador, tem que avisar o dirigente aí com o sobrenome de pepino em conserva, que o Potker no ano passado não conseguiu jogar. Só pra te avisar, o cara é dono, tá? Da fábrica. Só pra te avisar. Okay. O sobrenome dele é porque ele é dono do negócio. Ao senhor Pepino em conserva, tem que entender que no ano passado o Potker não conseguiu jogar. O fato de ele estar treinando fisicamente bem é sim algo para fazer o treinador comemorar.
Maiká, terminou? Terminou, Silvio, terminou. Ergue o braço. Muito bem. Nosso próximo programa vai ser depois do Grenal. Amanhã eu quero ver os dois aqui. Amanhã eu quero ver os dois já falando sobre aquilo que terá acontecido, que é o Clássico Grenal hoje à noite. Muito bem. Bairrista FC, Grupo Bairrista e RDC TV fica por aqui. Volta amanhã. Tchau, tchau.